Jesus Cristo, estou iniciando aqui esta live em nome do Senhor Jesus, com a guia do Espírito Santo, para que quem venha ouvir esta live, venha crer que só o Senhor cura, salva e liberta e leva para o céu. Em nome do Senhor Jesus, peço que se alguém ouvir essa live, dê um like, me ajude, porque já gravei outros vídeos, não recebi nenhum like, né, nenhum alô, nada recebi. E então aqui eu venho através da palavra do Senhor, através da guia do Espírito Santo, fazer essa live e ler a palavra de Deus, porque é através da palavra que muitos são libertos do poder das trevas. Em nome de Jesus, se tiver alguém doente, aí seja curado, seja libertado. Se está doente dos ossos, da osteoporose, seja curado agora. Se está com problema nas artérias do coração, em qualquer órgão aí, que tem as artérias entupidas, né, do coração, da veia aorta, né, ou de qualquer órgão do seu corpo, do rins, aonde for, o fígado, onde for, o pâncreas, qualquer interrompimento nos órgãos por dentro, que seja curado agora, seja libertado no poder da oração, em nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus, Ele é o alimento para a nossa alma. E a partir deste momento, eu vou ler a palavra de Deus que está no livro de João, amém? E graças a Deus, seja curado e libertado em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, aqui na palavra do Senhor, no livro de João, no capítulo 6, fala que Jesus é o pão da vida para os que creem. Louvado seja Deus. No dia seguinte, aqui diz a palavra de Deus, a partir do versículo 22, do capítulo 6 de João, do livro de João, diz assim: no dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade vos digo que buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal pois fazes tu, para que o vejamos e creamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhe a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não crerdes. Tudo que o Pai me dá, virá a mim.
e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque porque decido o céu, porque eu decido o céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E disseram, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Louvado seja Deus. E aqui a palavra do Senhor está dizendo, continuando, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que nele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou. Aleluia. E eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Meus queridos, amados, aleluia. Não sei se esse vídeo vai chegar a 2, 3, 4, 5, não importa. Se uma alma se salvar através desse vídeo, é uma grande festa que haverá no céu, os anjos festejando a salvação dessa alma. Glória a Deus. Nos últimos dias não tem sido fácil para mim, serva do Senhor, aqui morando numa cidade chamada Poço Branco, Rio Grande do Norte. Tem sido uma cidade que tem passado por calamidade pública. Não gosto de falar de política, mas realmente os políticos que têm passado aqui pela nossa cidade, eles não têm se compadecido dos mais necessitados, né? E o povo dessa cidade tem vivido pela misericórdia de Deus. Tem uma obra aqui na minha cidade, ao lado assim, na frente da minha casa, eu fiz um pontinho, e aqui há mais de 12 anos eu levo a palavra do Senhor. Não tenho tido muitas condições de ampliar esse ponto. Deus tem me ajudado. Comprei uma caixa de som com o dízimo, que eu juntava meu e da minha mãe. Comprei uma caixa de som e um microfone e um DVDzinho, e vivo pregando a palavra de Deus há muitos anos, há mais de 12 anos. Então, minha mãe já faleceu
E mesmo assim já faz mais de 13 anos que minha mãe faleceu, agora nesse mês de julho, que agora vai fazer no dia 26, 13 anos que ela faleceu, mas continuei fazendo a obra de Deus. E Deus tinha revelado para ela que tinha uns cultos aqui em casa, assim, num corredorzinho que eu tenho do lado da minha casa, assim, do lado, que era um jardim, aí tinha um portão assim de uma garagem, tipo para colocar um carro. Eu não possuo automóvel, mas tem um cantinho aqui que dá para colocar um carro, só não é coberto. E aí o meu primo abriu essa obra aqui, e depois ele foi embora, e Deus me revelou que aquela cadeira ficava para mim, ela até ficava assim, se balançando, como uma coisa que tinha sido jogada, e ficava à toa, mas eu ficava ao lado da cadeira, só faltava sentar. E Deus permitiu até agora eu fazer a obra de Deus nesse lugar. E oro ao Senhor, que o Senhor possa usar alguém na terra para me ajudar a continuar, principalmente ajudar as crianças, né, os jovens, as pessoas que estão nas drogas, né, orando por eles, e até eles visitando o meu ministério, para que eles sejam libertados em nome de Jesus. Mesmo que eles não visitem, mas eu oro por eles. Glória a Deus, eu creio que alguns já foram libertados em nome de Jesus. Tenho alguns testemunhos de algumas ovelhas já em algumas igrejas aí, em alguns ministérios, que foram salvos através dessa obra. Em nome de Jesus, eu agradeço a Deus, porque não faço só a obra aqui, nesse pontinho que tem de frente à minha casa, mas também faço na rua, na feira, nas paradas, dentro dos ônibus, quando eu viajo para alguma cidade vizinha ou localidade. E em nome de Jesus, eu peço a Deus que me abençoe cada vez mais nesta obra que eu continuo fazendo, apesar de ser leiga, um pouco leiga, não estudei teologia, não sou formada em faculdade nenhuma, graças a Deus, até tive um pouco de oportunidade, passei em vários vestibulares, mas não fui fazer a matrícula. Com certeza Deus me permitiu, né? Louvado seja Deus. Mas tenho muita vontade de fazer um curso de inglês, porque é muito difícil a gente pregar a palavra de Deus e não saber falar inglês, né? Porque tem muita gente em outros países que fala inglês e a palavra de Deus pode chegar a essas pessoas, né? Louvado seja Deus. E aqui na palavra de Deus diz que ele é o pão da vida que desceu do céu. E aqueles discípulos dele aqui na leitura diz que ele, como é que esse homem diz que nós podemos comer a carne dele e beber do sangue dele? Se ele é filho de José e de Maria. Mas se esqueceram de uma coisa, que Jesus já era antes de vir de Maria e de José. Jesus já era antes de José e de Maria. Ele se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz, lá provando no livro de João, no 1 de João, que no princípio ele era o Verbo. E o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E eis aí, ele veio e ninguém o conheceu. Os próprios discípulos, neste momento, o desprezou, se separou dele. Só foram se juntar a ele muito depois, né? E nesse momento que ele disse que era carne, era comida e era bebida para todos que crescem nele, os próprios discípulos o desprezou. Mas Jesus é maravilhoso. Ele é o nosso pão da vida. Ele é a nossa água, ele é a nossa bebida. O sangue dele mata a nossa sede. O pão que é ele, né, mata a nossa fome. E o pão que Deus revela hoje, a mim e a você, a palavra de Deus está escrita aqui na Bíblia Sagrada. Esse é o pão quentinho que vem do céu. Quando você abre a Bíblia, Jesus já está falando com a tua alma, de acordo com a tua necessidade. Ele vai lá na tua ferida, curar a tua ferida através da palavra. Porque quando existe o alimento para o estômago, existe o alimento para essa carne, para a nossa carne aqui, que é a comida, a bebida, que a gente, o café da manhã, o almoço, a janta, os lanches, né? Serve de comida para a carne, mas não serve para a alma. Quanto menos a gente comer essa comida terrena, quanto menos a gente beber esses líquidos terrenos, mais a gente se aproxima de Deus. Quanto menos a gente comer de comida que alimenta a carne,
a gente se aproxima de Deus. Mas quanto mais a gente se alimentar da palavra de Deus, mais a gente se aproxima de Deus. E os discípulos dele não entendiam isso. E ignoraram e disseram como ele fala, né? E aqui a Bíblia diz que o homem trabalha pela comida, né? Não é isso? A comida que perece. Mas esta comida, que é o corpo e o sangue de Jesus, ela não perece, ela permanece para sempre. E nos dá vida, porque ele é o pão da vida que desceu do céu. E se você crer nesta palavra, você será curado. Será curado. Deus está dizendo que vai curar os aidéticos, alguns aidéticos que crêem nessa palavra. Tem pessoas que estão até com esse vírus aí e não sabem. Louvado seja Deus, porque tem mudado de parceiro frequentemente. E assim como existem sangues que são compatíveis, existem os sangues que são incompatíveis. E muitas pessoas se relacionam com pessoas que não sabem o tipo do sangue e contamina o seu corpo. Mesmo assim, nós não podemos comer de tudo, né, deste mundo. Nem as comidas que alimenta a carne, muitas vezes polui o nosso estômago. Imagine o mundo espiritual. Se você ouvir palavras contrárias, palavrões, palavras negativas, passar a andar com pessoas negativas, então você está se alimentando de um veneno, de algo ruim para a sua vida espiritual. Isso vai afetar, isso traz doença, traz enfermidade, traz depressão, traz ansiedade, angústia. Então a Bíblia relata que até os discípulos aqui, eles se incomodaram com a verdade, porque eles não estavam libertos, porque eles já tinham sido contaminados pelo mundo aí fora. Então, eles estavam contaminados, eles precisavam de uma grande libertação. Eles precisavam ser batizados, eles precisavam se arrepender do velho homem, da velha mulher, para poder entender o caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo. E a partir deste momento, já faço uma oração encerrando. Aleluia. Estou pedindo sabedoria a Deus para que você que esteja ouvindo este vídeo, se você tem um problema na sua vida, entrega ele agora nas mãos do Senhor. E eu vou orar por você agora, mais uma vez, né não? E você seja abençoado e libertado em nome de Jesus da sua enfermidade, se caso tiver. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Essa pessoa aí que está do outro lado, meu Deus, eu não sei se ele é enfermeiro, se ele é médico, porque tem muitos médicos que precisam de oração, que a medicina não cura tudo, algo na vida da pessoa é misturado com o espiritual. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo essa enfermidade na vida dessa pessoa. Se é um fazendeiro, eu repreendo essa enfermidade. Pode ser uma AIDS, pode ser um câncer. Eu repreendo agora na tua vida essa enfermidade, essa doença. Que essa doença venha sair do teu corpo agora. Jesus, meu Deus, através do teu Santo Espírito, o Consolador, o intercessor das nossas almas, eu te peço, Pai, que o Senhor venha curar essa pessoa agora, dessa enfermidade. Que essa enfermidade saia do corpo, saia do sangue, saia agora do corpo dela. Visita, meu Pai, essa pessoa da planta da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus, que essa enfermidade saia do corpo dela. Saia do corpo dele. Toda enfermidade, se foi jogado pelo mundo espiritual das trevas, seja cancelada agora. Toda trameagem, toda arapuca, todo laço do inimigo seja quebrado agora na vida dessa pessoa. Toda barreira caia por terra agora no nome poderoso do Senhor Jesus. E saia todo o mal da tua vida agora. Saia. Eu declaro na tua vida paz, alegria, saúde e libertação da tua alma. Em nome do Senhor Jesus. Se queres aceitar o Senhor Jesus nesta tarde, comente aí, dê um like, comente e compartilhe em nome do Senhor Jesus, para a honra e a glória do nome de Jesus, não para a minha glória, nem para a sua glória, mas para a glória daquele que é rei, que é o rei da glória que está em Salmo 24, que é o rei da glória,
é o Senhor dos Exércitos, aquele que fez o céu, fez a terra. Amém? E graças a Deus. Muito obrigada por terem me seguido, né, neste vídeo. Amém? E compartilhem. Dê um like. Não se esqueça de compartilhar. Tá bom? E comente. E seja curado em nome de Jesus. Amém?